Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, uma pesquisa mapeou escolas brasileiras e estrangeiras para mostrar que o ensino integral durante o ensino médio pode ajudar um país a superar questões de desigualdade social e racial. O levantamento analisou 29 colégios que se destacaram pela qualidade na educação ao vencer prêmios ou que foram indicadas por secretarias municipais e estaduais de educação. Além disso, as pesquisas apontam que esse modelo consegue reduzir índices negativos de educação e até evitar a evasão escolar. Tá aí os dados da pesquisa. Agora, vocês acham que isso realmente é algo que pode ser adaptado para a nossa realidade? Então, a gente ter escolas que agora vão colocar, no Brasil, escolas que agora vão colocar o ensino integral e isso vai melhorar, então, a educação, vai melhorar, inclusive, a diminuir criminalidade e outros preconceitos, como já houveram casos e a gente pode até citar aqui no decorrer da discussão. Então, teve uma educadora que disse uma coisa que é bem importante da gente se pensar. Ela disse o seguinte: se o ensino é ruim por um período, dobrar esse período é ter um ensino ruim 2 vezes. Então, entendi. do período. Se um período já está ruim na escola, dobrar esse daí, que vai ser integral, vai ficar ruim 2 vezes. Então, assim, eu acho que é válido sim, mas teria que mudar, acho que um pouco da estrutura para que isso não acontecesse, né? Eu acho válido também e eu tenho exemplos interessantes de escolas que não têm de segunda a sexta o ensino integral, mas ali 2 ou 3 dias na semana é integral e os outros dias só meio período. E tem muitas vantagens quando esse ensino é de qualidade. Agora, só uma coisa que eu fiquei pensando quando estava lendo sobre esse assunto é o seguinte: a gente não está, mais uma vez, tentando terceirizar a educação que deveria acontecer em casa? Os tempos mudaram também. Eu discordo, não acho que seria, até porque quando se fala em ensino integral, principalmente com base no que o estudo revelou aí, em se tratando de ensino médio, durante o período normal da aula, digamos que seja no período da manhã, os alunos têm as aulas normais no contraturno, para completar o período integral. Então, durante a tarde, seriam atividades mais voltadas, quem sabe, à profissionalização ou a algo do esporte ou a algo social. Então, sei lá, na segunda-feira à tarde, os alunos têm uma profissionalização, sei lá, seja algo mais voltado para alguma atividade de escritório, seja alguma coisa mais voltada, sei lá, um ensino técnico de alguma área. Alguma coisa Eletrônica, Tecnologia. exatamente. Ou tem ali uma oportunidade de entrar no time de futebol, no time de basquete, no time de vôlei. Então, você preenche o tempo desse aluno com atividades que são saudáveis, com atividades que são intelectuais, com atividades que são preparatórias para o mercado de trabalho. E para a vida, né? Como aula de cidadania. Sim, tudo isso serve. E aí, você resolve o problema da evasão escolar, porque você vai ter um aluno que vai estar mais interessado, porque além de estudar matemática, química, física de manhã, à tarde ele vai ter essas atividades extracurriculares que vão colaborar para o crescimento profissional, intelectual e social dele. Então, acho isso bastante válido. E não vejo como uma terceirização da educação que deveria ser dada pelos Eu acho que pais, tem um não. ponto interessante nisso que o Hélio está falando, porque é o seguinte: a pesquisa, ela mostra que o estudo, a escola de ensino integral, ela pode ser um modelo para superar essas desigualdades sociais. E faz muito sentido se você para pensar. Imagina se todas as escolas públicas do Brasil fossem de ensino integral. Então, você tem num período o estudo ali normal, né, o corriqueiro, e no contraturno esses complementares, como o Hélio já comentou. Você teria um número muito menor de pessoas, adolescentes ou crianças, que teriam um tempo desperdiçado ao longo do dia. Porque o que acontece? Realmente, como você falou, muitas vezes a gente tem essa situação, né? A pessoa não precisa ter 2, 3 empregos, ainda mais se é uma pessoa um pouco mais pobre, para conseguir pagar todas as contas, tem que ter 2, 3 empregos, o pai e a mãe não conseguem passar o dia inteiro na casa, então a criança vai para a escola, já come a merenda na escola, porque não vai ter merenda em casa, porque às vezes o pai nem está em casa, e quando volta, fica na rua ou fica brincando sozinho em casa, qualquer coisa. Então, se você usa esse outro período para ter mais atividades, isso é bom para um crescimento profissional e para um desenvolvimento da pessoa. Tanto é que, se você para pensar
em famílias, a gente pode dizer assim, mais abastadas, mais ricas, esse ensino integral já acontece há muito tempo de uma outra maneira. Então, É verdade. é o filho que a criança vai para a escola, que seja particular de manhã, aí à tarde ele tem o cursinho de inglês, tem o cursinho De de musicalização. música, não sei o que lá. Só que por quê? Porque o pai consegue pagar por tudo isso. E aí essa é a questão da desigualdade que acaba sendo diminuída, né? Porque se todo mundo tivesse acesso a música, esporte, uma escola de idioma de qualidade, muitas questões educacionais poderiam ser igualadas aqui no Brasil, né? Eu super concordo com você, viu, Leite? Só queria deixar isso claro. Eu discordo um pouco de vocês, mas eu não vou polemizar hoje. Polemiza, não vou Wagner. polemizar, Dá não. um outro parecer. Eu concordo com o Leite, também com o Hélio falou, que eu acho que não é uma questão de terceirizar por isso. Porque a gente começou falando de ensino médio, que são adolescentes, mas vamos pensar nas crianças, né? Criança tem muita energia, ela precisa se ocupar de alguma maneira. Com certeza. É claro que eu acho que toda criança tem que brincar, ela tem que ter esse momento criança de ser, É que né? assim, a discussão é sobre ensino médio aqui, né? A discussão é sobre ensino médio, não é ensino fundamental, o ensino básico. Agora, lógico que dando certo no ensino médio, de repente isso pode se transportar para o ensino fundamental e aí tem esse tempo de brincar, esse tempo de coisa que você estava falando. Mas pensa, Mas deixa a Suzane só desculpa. terminar o raciocínio aqui. Porque quando a gente vai para o mercado, isso já se torna mais complicado a gente ter outras habilidades, como você mesmo comentou. Porque você vai ter a maior parte do tempo no trabalho. Você está sorrindo aí por quê, Wagner? É porque o nosso produtor disse o seguinte, que como eu deixei você falar, eu estou ganhando pontos com as nossas telespectadoras. Gente, é só uma questão de ordem, né, tadinha? Interrompi, vamos dar a palavra de volta para a menina. Não precisa dizer tadinha. Eu volto a falar numa boa. Quando a gente vai... Tá mais Muito madura segura, né? hoje. Muito segura de mim. Por favor, gente, já viu? Faz ela perder uns pontos por ter sido assim agora. Tá, quando a gente se profissionaliza, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. E a chance que a gente tem de aprender e desenvolver outras áreas é realmente nessa fase, onde a gente está ali para estudar, para aprender e para se tornar cidadão. O Hélio falou uma coisa muito legal, que é ter essas outras alternativas, não só o estudo, aquele que o aluno vai chegar lá e ficar Atividade escrevendo, extracurricular, né? ou então colado a cara no livro, porque também ninguém aguenta a gente ficar lendo. Quando a gente vai participar de seminários, workshops, a gente sabe que tem um limite para a mente da gente absorver o conteúdo. Então, ter esse outro tipo de atividade é importante. Sem querer ser piegas aqui, mas as escolas adventistas, eu acho legal isso. Tem esse ensino integral, mesmo que não seja o período, mas de atividades extracurriculares que formam a pessoa como cidadão também. Eu sei que isso é uma obrigação dos pais, mas a escola também tem um papel dela de ensinar cidadania, ética, e isso pode ser feito através de atividades Só que práticas. a gente não vai conseguir mudar a sociedade do nada, assim. Mas a gente os pode pais... contribuir. Não, tudo bem, mas assim, para pensar na realidade brasileira. Não tem como, até mesmo pensando num médio prazo, todos os pais das classes mais economicamente mais baixas, de repente falam assim, não, beleza, então agora, a partir de agora, eu vou começar a cuidar um pouco melhor aqui do meu filho, dar umas atividades para ele. Isso não vai acontecer. Então, uma boa alternativa, inclusive de uma forma mais rápida, realmente é o ensino integral, porque você consegue, de uma maneira mais imediata, criar soluções para fazer com que, a gente pode dizer assim, o nível intelectual e profissional da sociedade brasileira possa aumentar. Ô, Leite, mas agora você está falando, você falou, a gente não vai conseguir mudar a realidade das famílias brasileiras. E aí, então, vamos para o ensino integral. Só que também é muito difícil a gente pensar no ensino público de qualidade e 2 vezes qualidade, porque como a Suzane falou no começo do bloco, reproduzindo a fala de uma especialista em educação, se o ensino já está ruim em um período, como é que a gente vai conseguir fazer isso ficar bom no segundo período ainda em que a criança vai estar lá? A gente, por exemplo, tem os dados aqui da avaliação do Fórum Econômico Mundial. O Brasil está na posição 131 do ranking, onde existem 139 países. E Mas tem é um mais dos fácil, piores ensinos... Do meu ponto de vista, é mais fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil você mudar a forma como o ensino, a educação pública de um país é feita, do que você mudar a cabeça inteira de uma sociedade. E a mudança Não, eu tem que não tô- ocorrer, é disso mesmo. A gente sabe das deficiências que a educação brasileira tem. Quem comanda, quem gerencia a educação brasileira, seja nos municípios, no estado ou no governo federal, sabe as deficiências que precisam ser adotadas e modificadas. Isso aí é patente, não existe segredo para fazer a educação dar certo. Existem práticas que não são colocadas em prática. Agora, a realidade do ensino integral, do ensino médio,
como uma força transformadora para a redução de igualdade, para a melhoria da qualidade profissional daqueles que vão entrar no mercado de trabalho, isso é uma coisa que, assim, não é uma pesquisa abstrata. Essa pesquisa ela traz dados, inclusive comparativos com outros lugares que já aplicaram isso. Eu estou lendo um livro que eu ganhei do Leite, inclusive, O Capital do Século XXI, daquele francês Thomas Piketty. E ele apresenta alguns dados, assim, por exemplo, que ao longo do tempo, alguns pensadores econômicos trouxeram como possibilidade para a redução da desigualdade social no mundo, seja pelo capital, seja pela renda, melhorar o salário dos trabalhadores. Ele fala assim, olha, nenhuma delas deu certo. A única forma empírica, ou seja, empírica assim, que foi comprovada, aconteceu mesmo, testou e funcionou. E o resultado foi refletido diretamente por conta disso. Para resolver o problema de desigualdade social no mundo, em qualquer país, é a educação. Uma educação de qualidade não é para agora, é uma educação de qualidade aplicada hoje, daqui a 20 anos, vai transformar a sociedade inteira numa sociedade melhor. Por quê? Porque o filho do pobre, que não tem a condição que o Leite mencionou aqui, de, no contraturno, ter um curso de inglês, uma aula de outro idioma, outra coisa qualquer, ele vai ter na escola essa oportunidade, na escola pública. Então, quando forem ao mercado de trabalho, ele vai estar numa igualdade muito mais próxima àquele que teve as outras oportunidades, entendeu? Então, a educação de qualidade, ela é sim capaz de melhorar o nível social de uma... Que bonito, Hélio. Eu concordo com tudo que você disse, em gênero, número e grau, como eu costumo dizer. Eu só acho que a gente não pode colocar o sinônimo de educação de qualidade como sendo educação integral, mas que a educação muda a sociedade, você tem que, obviamente. A gente precisa trabalhar na educação brasileira para melhorá-la, mas não abrir mão da ideia de um ensino integral. Vamos para o intervalo? Vamos. A gente continua falando sobre educação logo depois do intervalo. O caso do médico que debochou de um paciente que não sabia dizer corretamente a palavra pneumonia. A gente conversa sobre esse assunto logo na volta do intervalo. Não sai daí.